Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma competência que tem desafiado muitos alunos desde que o Enem passou a ser um exame mais adotado pelas universidades federais brasileiras em 2009, que é a competência 5, cujo texto é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Há algumas questões que nós devemos considerar com relação a essa competência 5 da redação do Enem. O primeiro é o seguinte: se a proposta de solução que você apresentar for desrespeitosa de alguma forma aos direitos humanos ou desconsiderar a diversidade sociocultural, automaticamente não só essa competência 5 será anulada, como todo o texto, porque o Enem é conhecido como prova cidadã. Então, em momento nenhum, você vai poder pontuar uma solução que não respeite os direitos humanos e poderá ter apenas a competência 5 anulada. É óbvio que todo o texto vai ser desconsiderado se você incorrer nesse equívoco. Outra questão importante que mudou neste ano de 2013 em relação ao ano anterior, por exemplo. Até o ano de 2012, a competência 5 exigia que a solução, além de respeitar os direitos humanos, considerar a diversidade sociocultural, fosse uma solução inovadora. E isso dificultava muito a ação dos alunos. Muitos alunos me procuravam preocupados com a criatividade, com a inovação que essa proposta de intervenção tivesse de apresentar, né? Muitos tinham dúvidas quanto a isso. Neste ano não há mais essa exigência. A solução agora vai ter de ser detalhada. Além de tudo que já se exigia, uma solução respeitosa aos direitos humanos, uma solução consideradora da diversidade sociocultural, uma solução atrelada ao tema proposto, uma solução em diálogo com o texto feito, ela terá de ser detalhada. E o que seria exatamente uma solução detalhada? Seria uma solução cabível para o problema abordado e uma solução que se mostrasse exatamente como seria aplicada, né? Às vezes o aluno apresenta uma solução que é vaga, até uma boa solução, mas ele não mostra exatamente os mecanismos que seriam usados para tornar aquela solução realizável, tornar aquela solução concreta. E isso, obviamente, que prejudicará a avaliação dessa competência 5. Então, tenha muita atenção com isso. A solução deve ser clara, deve ser concreta e deve ser detalhada. Ou seja, você deve mostrar exatamente como ela seria aplicada na realidade. Outra questão importante com relação à competência 5 é a seguinte: as soluções só podem ser apresentadas no parágrafo de conclusão? Obviamente que não. O modelo clássico de redação do Enem sugere que essas soluções sejam apresentadas e detalhadas no parágrafo de conclusão. Mas dependendo da mecânica, da estrutura que o aluno use para poder desenvolver o seu texto, essas soluções podem ser apresentadas durante o próprio texto. Por exemplo, recentemente eu discuti um tema com meus alunos sobre o papel da família e da escola no combate à obesidade infantil. Nesse caso, nesse tema, seria possível que, ao mesmo tempo, no desenvolvimento, o aluno discutisse o tema, argumentasse para defender a sua tese e apresentasse soluções parágrafo a parágrafo. Nesse caso, o aluno às vezes fica com dúvida e pergunta: a minha conclusão ficará obsoleta, ou seja, ficará sem função se eu apresentar as minhas soluções durante o desenvolvimento? Claro que não. A conclusão poderá servir, por exemplo, para reafirmar a tese, que é uma função que tradicionalmente o parágrafo de conclusão apresenta, ou então, além de reafirmar a tese, para fazer uma citação, para surpreender de alguma forma o avaliador, ou então, se o aluno tiver usado uma alegoria para começar o texto, ele volta a essa alegoria na conclusão. E para o parágrafo não ficar muito grande, ele já apresenta essas soluções durante o desenvolvimento, ou então até num terceiro parágrafo de desenvolvimento, e os dois anteriores seriam, então, para argumentação. Então, há várias maneiras de você administrar isso. O que importa é que essas soluções sejam claras, concretas e detalhadas sobre o problema apresentado pelo tema proposto. Outra questão que muito aflige os alunos é a quantidade de soluções que eles devem apresentar. Muitos alunos perguntam: Antônio, eu tenho de apresentar 3, 4 soluções? Na verdade, não.
Se você olhar o guia do participante, você vai ver que ele fala em elaborar proposta de intervenção. Há uma palavra aí no singular, proposta de intervenção. Então, de repente, seja uma solução apenas, mas que atenda a todos esses requisitos que eu elenquei ainda há pouco, e o avaliador se sinta satisfeito. Agora, é óbvio que o recomendável é que você, para cada argumento pensado, pense também uma solução. Então, você terá 2 ou 3 argumentos e, por conseguinte, 2 ou 3 soluções, uma para cada argumento. De maneira que o avaliador mais criterioso não se sinta insatisfeito pelo fato de você ter apresentado apenas uma solução, por mais que ela tenha sido muito boa. Então, há algumas questões aí que você deve observar, não é? 2 soluções, pelo menos, solução clara, solução concreta, uma solução detalhada, que respeite os direitos humanos, que considere a diversidade sociocultural, que mantenha um diálogo direto com o tema proposto e esteja articulada com o texto que você está escrevendo. Porque se assim não for, obviamente que a avaliação dessa competência 5 será prejudicada. Então, muito cuidado com essa competência, ela tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos alunos, mas eu espero que depois dessas orientações gerais que eu apresentei aqui, você consiga obter também a nota máxima, 200, na competência de número 5. Por hoje é só, amanhã nós vamos falar sobre temas que eu acredito possíveis para essa prova do Enem de domingo. Obrigado.